Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Kenlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando o Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele, o Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Kenlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim. O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado, mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar. E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Kenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Kenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino.
As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras. Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele, tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade, mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos. Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Kenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu, a felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Kenlândia de longe, o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele. Roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Kenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada.
Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material. Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Quinlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu. Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Quinlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando o Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele, o Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Quinlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim. O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado,
mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar. E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Quenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Quenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino. As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras. Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele. Tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade. Mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos. Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Quenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu, a felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Quenlândia de longe, o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele.
roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Quenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada. Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material. Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Quenlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu. Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Quenlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando o Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele, o Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Quenlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim.
O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado, mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar. E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Quenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Quenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino. As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras. Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele. Tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade, mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos. Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Quenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu, a felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Quenlândia de longe,
o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele. Roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Kenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada. Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material. Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Kenlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu. Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Kenlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele,
O Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Quenlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim. O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado, mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar. E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Quenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Quenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino. As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras. Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele, tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade, mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe, sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos.
Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Quenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu, a felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Quenlândia de longe, o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele. Roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Quenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada. Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material. Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Quenlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu.
Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Kenlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando o Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele, o Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Kenlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim. O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado, mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar. E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Kenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Kenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino. As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras.
Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele, tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade, mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos. Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Kenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu. A felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Kenlândia de longe, o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele. Roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Kenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada. Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material.
Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Quinlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu. Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Quinlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando o Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele, o Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Quinlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim. O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado, mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar.
E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Quenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Quenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino. As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras. Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele. Tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade, mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos. Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Quenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu. A felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Quenlândia de longe, o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele.
roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Kenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada. Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material. Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Kenlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu. Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Imagina um lugar onde o Natal é levado tão a sério que parece até exagero. Luzes piscando em todo canto, músicas tocando sem parar, gente feliz demais logo cedo. Agora imagina alguém que odeia tudo isso com todas as forças. Esse alguém é o Grinch. A história começa em Kenlândia, uma cidade onde os Ken vivem respirando Natal. Eles amam presentes, decoração, comida exagerada e, principalmente, fazer tudo em grupo. Para eles, quanto mais barulho, mais cor e mais festa, melhor. O problema é que nem todo mundo vê o Natal desse jeito. Lá no alto de uma montanha gelada, bem longe da alegria da cidade, mora o Grinch. Verde, rabugento, solitário e com um coração pequeno demais para tanto espírito natalino. O Grinch vive isolado com seu fiel cachorro Max. Ele evita qualquer contato com os Ken e só desce até a cidade quando realmente precisa, sempre com cara de poucos amigos. Para ele, o Natal não é uma época mágica, é só uma grande dor de cabeça. As músicas o irritam, os enfeites o deixam nervosos e a felicidade das pessoas parece até ofensiva. Cada Feliz Natal que ele ouve é como um ataque direto aos seus ouvidos. Enquanto isso, na cidade, uma menininha chamada Cindy Lou está cheia de planos. Diferente das outras crianças, ela não está pensando apenas em presentes. O desejo dela é ajudar sua mãe, que vive cansada e sobrecarregada, tentando dar conta de tudo sozinha. Cindy acredita que, se conseguir falar com o Papai Noel, pode pedir algo realmente importante: ajuda. E é aí que a história começa a cruzar caminhos que ninguém esperava. Conforme o Natal se aproxima, Kenlândia entra em contagem regressiva para a maior celebração de todas. E quanto mais a cidade se empolga, mais o Grinch fica irritado. Ele sente que aquela alegria toda está invadindo seu espaço, mesmo estando tão longe. Até que, cansado de tudo isso, ele tem uma ideia maluca. Se o Natal é o problema, então ele vai acabar com o Natal. Simples assim.
O plano do Grinch é direto e totalmente exagerado, do jeito dele. Ele decide se disfarçar de Papai Noel, descer até a cidade durante a noite e roubar tudo: presentes, árvores, enfeites, comida, absolutamente tudo que tenha relação com o Natal. Na cabeça dele, se não houver Natal, não haverá barulho, nem música, nem felicidade forçada. Mas o que o Grinch não espera é que essa aventura vai mexer com coisas muito mais profundas do que ele imagina. Ao longo da história, a animação mostra que por trás daquele mau humor todo, existe alguém machucado, alguém que aprendeu a viver sozinho porque nunca se sentiu parte de nada. E é justamente isso que torna o Grinch 2018 tão especial. Não é só sobre roubar o Natal, é sobre entender o que ele realmente significa. Com humor, cenas rápidas, expressões exageradas e momentos emocionantes, o filme vai mostrando que nem todo mundo vive o Natal da mesma forma e que, às vezes, quem mais rejeita o amor é quem mais precisa dele. O Grinch pode até parecer malvado, mas no fundo ele é só alguém que esqueceu como é pertencer a algum lugar. E assim, entre planos mirabolantes, encontros inesperados e pequenas atitudes que fazem toda a diferença, a história segue rumo a uma noite de Natal que ninguém em Quenlândia jamais vai esquecer. A caverna onde ele mora diz muito sobre quem ele é. É um lugar escuro, meio bagunçado, cheio de coisas acumuladas, invenções estranhas e objetos jogados sem muito cuidado. Tudo ali parece improvisado, como se ele tivesse parado de se importar com organização ou conforto faz tempo. O único sinal de carinho naquele lugar é Max, o cachorro fiel que está sempre tentando agradar. Max acorda feliz, abana o rabo, quer brincar, mas quase sempre recebe só respostas secas e olhares impacientes. Mesmo assim, ele não desiste. Max é o primeiro sinal de que o Grinch, lá no fundo, ainda tem um coração que funciona, só está bem escondido. Quando o Grinch precisa descer até Quenlândia, o contraste fica ainda mais forte. A cidade está completamente tomada pelo espírito natalino. As ruas estão cheias de luzes, guirlandas, laços vermelhos e pessoas sorrindo umas para as outras. Todo mundo se cumprimenta, se ajuda e parece viver em um clima de felicidade constante. E isso incomoda profundamente o Grinch. Cada sorriso parece falso aos olhos dele. Cada música parece alta demais. Cada Feliz Natal soa como um ataque direto aos seus ouvidos. Os Ken tentam ser educados com ele. Tentam puxar conversa, oferecer ajuda, incluir o Grinch nas tradições da cidade. Mas ao invés de enxergar isso como gentileza, ele vê como invasão. Ele se sente deslocado, como alguém que não pertence àquele lugar. E quanto mais tentam se aproximar, mais ele se fecha, responde mal e se afasta. Esse comportamento deixa claro que o problema do Grinch não é só o Natal, é a sensação de nunca ter sido parte de nada. Enquanto isso, o filme também começa a mostrar o outro lado da história, apresentando Cindy Lou. Diferente das outras crianças da cidade, ela não está empolgada com brinquedos ou presentes. Ela observa a mãe sempre cansada, sempre correndo, tentando dar conta do trabalho, da casa e ainda manter o Natal perfeito para os filhos. Cindy percebe que o espírito natalino, para os adultos, às vezes vira mais pressão do que alegria. E isso faz com que ela tenha uma ideia que parece simples, mas carrega muito significado: pedir ajuda ao Papai Noel. A cada dia que passa, a cidade entra mais ainda no clima do Natal. Tem concursos de decoração, eventos gigantes, compras exageradas e festas barulhentas. Quenlândia parece competir consigo mesma para ver quem consegue celebrar mais. Do alto da montanha, o Grinch observa tudo com desprezo. Ele vê aquela empolgação toda como algo vazio, exagerado e irritante. Na cabeça dele, o Natal não une as pessoas, ele só cria barulho, bagunça e expectativas irreais. Esse sentimento vai crescendo dentro do Grinch. Ele tenta ignorar, tenta se distrair, mas é impossível. A música chega até sua caverna, as luzes iluminam o céu, a felicidade da cidade invade até o lugar mais isolado. É aí que ele começa a associar toda aquela alegria à própria dor, como se cada comemoração fosse um lembrete de que ele está sozinho. Depois de dias observando Quenlândia de longe,
o Grinch chega ao seu limite. A cidade está mais barulhenta do que nunca. As luzes parecem ainda mais fortes e a empolgação dos Ken só aumenta conforme o Natal se aproxima. Do alto da montanha, ele vê tudo aquilo como uma grande provocação. Na cabeça dele, não faz sentido tanta felicidade por causa de presentes, comida e decoração. É aí que a ideia começa a tomar forma. Se o Natal é o problema, então basta acabar com o Natal. A partir desse momento, o filme entra numa fase mais acelerada e divertida. O Grinch decide que vai roubar tudo o que simboliza o Natal. Ele não quer só atrapalhar um pouco, quer acabar completamente com a festa. E como todo plano exagerado precisa de preparação, ele começa a montar sua operação dentro da caverna. Ele constrói um trenó improvisado, testa engenhocas estranhas, cria um saco enorme para carregar os presentes e decide que Max será sua rena. Max, claro, não entende nada, mas acaba entrando na aventura por lealdade. O Grinch também cria sua fantasia de Papai Noel. Tudo é feito do jeito torto dele. Roupas meio mal costuradas, acessórios improvisados e um visual que parece mais assustador do que alegre. Mesmo assim, ele treina falas, ensaia risadas e tenta imitar o jeito do bom velhinho. Essas cenas mostram o quanto ele é detalhista e ao mesmo tempo completamente exagerado. Ele leva o plano muito a sério, como se fosse a missão mais importante da sua vida. Enquanto isso, do outro lado da história, Cindy Lou coloca seu plano em prática. Ela tenta, de forma inocente, capturar o Papai Noel para fazer seu pedido. Isso cria situações caóticas na cidade, envolvendo armadilhas infantis e muita confusão. A cidade inteira começa a comentar sobre isso, aumentando ainda mais a expectativa para a noite de Natal. Chega finalmente a grande noite. O Grinch se veste de Papai Noel, coloca Max como rena e desce a montanha em uma sequência cheia de ação e humor. Ele invade Kenlândia quando todos estão dormindo e começa a entrar nas casas uma por uma. O plano parece funcionar perfeitamente. Ele rouba árvores, presentes, comida, enfeites, tudo. Não sobra praticamente nada. Cada casa que ele invade reforça a ideia que ele tem de que o Natal é só material. Para ele, tirar os objetos é o mesmo que acabar com a felicidade. E por um tempo, ele realmente acredita que está vencendo. O saco vai ficando cada vez mais cheio, o trenó mais pesado, mas a satisfação dele só aumenta. Em um desses momentos, o Grinch acaba encontrando Cindy Lou. Ela acorda no meio da noite e quase descobre tudo. Por alguns segundos, o plano corre sério risco de ir abaixo água. O Grinch precisa improvisar, fingir que é o Papai Noel e acalmar a menina. É um momento importante, porque ali a frieza dele dá uma pequena rachada. A inocência de Cindy o pega de surpresa. Ela não pede nada para si mesma, ela pede ajuda para a mãe. Esse pedido mexe com o Grinch mais do que ele gostaria de admitir. Por um instante, ele parece confuso, quase arrependido, mas ele empurra esse sentimento para longe e segue com o plano. Ele não quer pensar, não quer sentir, ele só quer terminar o que começou. Com tudo roubado, o Grinch deixa Kenlândia vazia, silenciosa e sem nenhum sinal de Natal. Ele sobe a montanha satisfeito, convencido de que finalmente venceu. Na cabeça dele, na manhã seguinte, a cidade vai acordar triste, frustrada e em silêncio. Para o Grinch, esse é o momento da vitória. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.